Eu falei, né, eu surfava antes, né, e quando eu cheguei em Balneário Camboriú, comecei a morar lá, a primeira coisa que eu fui fazer é surfar, né. Fui lá pro Morcego, né, que o Stanley já tinha ido lá, então ficava olhando ali as falésias, ali assim, tá. Aí depois a gente marcou de ir ali. Logo que chega o setor da esquerda ali, tem aquelas falésias, e a gente começou a botar top rope ali para tudo que é lado. E faz um tempinho já, isso foi em 92. E eu me lembro que é isso aí, a gente explorou toda aquela, né, aquela falésia ali, tentando botar top rope, laçando pedra lá em cima, enfim, do jeito que dava. E escalamos tudo que tinha por ali. Aí demos uma volta um pouquinho e conhecemos ali o Teto da Andréia. Eles eu já conhecia e nos levou lá, e também foi a primeira ascensão desse boulder, né? Que é um clássico, é lindo, uma onda, né? O Fábio e o Marcelo fizeram do lado, né, que é esporão de bagre, né? Aí fiz a café com leite, né? Fiz a Mai Tai, que é do lado, um pouco mais difícil. E daí comecei a montar realmente o restante, de vez eu procurar as vias mais difíceis, por exemplo, a metamórfica, que foi mais tarde, que eu considerava um 7A, né? Basicão, assim. Então, 92, né? Mal tinha pouco equipamento, né? A gente tinha acesso a equipamento se viesse para Curitiba, por exemplo, ou para Porto Alegre, né? E daí a gente fez uns grampos lá eu fiz uns grampos ali em Balneário mesmo, né? Era uma empresa de fazia reboques de carro, né? Uma pequena metalúrgica, né? Aí comprei as barras, né? De 1020, 1045, né? Aí mostrei para os caras como fazia, né? Dobrar, a solda MIG, né? Como que tinha que ser a solda, tudo. Aí eu preferi fazer a café com leite, a Mai Tai, né? E daí fazer a Speed Crawl, né? E depois fazer a metamórfica, assim. Aí para poder montar um grupo, né, de vias, né, protegidas, né, que a pessoa poderia subir guiando, né, parar em alto, fazer o procedimento de ancoragem, né, aí poder recolher, né, a corda direitinho. Daí a ideia ali da Brava era fazer um campo escola, né. Essa era a ideia. Foi um lugar que eu frequentei demais, principalmente no começo. Ultimamente eu não tenho ido muito lá. A gente fez um trabalho de regrampeação em 2001, eu e o Michel. A gente conseguiu, com a empresa Imeril, uns grampos, que na época a gente ainda usava grampo de aço 1020 galvanizado, e a gente fez essa regrampeação por conta. A Imeril deu uns grampos pra gente, né, como apoio, e a gente regrampeou por nossa conta, porque a gente tinha interesse de continuar escalando ali. E acho que foi em 2007, talvez, rolou uma outra regrampeação, talvez isso mais recente ainda. Rolou uma outra regrampeação que daí já juntou mais gente, a gente conseguiu arrecadar, e daí acabou a ideia de botar aço 1020 também na beira da praia, e a gente viu que não era sustentável, tinha que ser de inox. E daí rolou essa regrampeação e foi tudo colocado com chapa de inox. A galera toda que estava escalando, tinha bastante gente escalando nessa época, então teve ajuda de todos os lados, rolou um encontro bem legal lá, sei lá, deu mais de 20 pessoas escalando, o que eu acho bastante aqui na região. Como eu vinha de Itajaí para Florianópolis e voltava de Floripa para Itajaí, eu não podia deixar de passar no Plaza, né? Passava no Plaza, olhava as ondas, né? E virava a cabeça, tinha uma parede que era a pedreira, né? Uma pedreira abandonada, né? E aí a gente abriu ali a via chamada Mata Hari, né? Em homenagem àquela dupla espiã da Segunda Guerra Mundial, né? Por quê? Né? Motivos, né, diversos, assim, né? Levam um escalador a dar o nome de uma via, assim, né? E depois, daí como já tinha Mata Hari ali, eu abri uma variante do lado, né? Que a gente chamou de Marta Rocha, né? Que era
a Miss Brasil, né? Que a gente abriu a moda da casa, e daí como a gente estava na função da pedreira, em abrir highline, querer montar e as vias, limpar, a gente foi vendo via, então eu e o Panela começamos a abrir umas vias mais no canto, assim, para não atrapalhar as vias bonitas, vamos abrir um lugar que dava uma via espetacular, assim, começar aos poucos, né? Então a gente abriu as Jovens Manés, uma via de 6º grau, 6º SUP, e depois disso a gente abriu, eu abri a Amnésia, porque do lado da moda da casa, ficou a Amnésia porque eu esqueço o nome das vias, ou esqueci a coisa lá, e foi a primeira via assim que praticamente eu furei a parada, furei tudo, então foi bem legal assim. E então seguia a gente não conquistou de baixo, né? Que eu parto do pressuposto que numa pedreira, com o objetivo de campo escola, inclusive, né? A gente não vai subir, né, uma via, não era via curta, né? Eu acho que tem 15 metros, não sei lá, 10. E grampear em cliff, né? Parar em cliff, né? Ainda mais pedreira, tem muita pedra solta, não é legal. Então tinha uma passagem estreita que fazia um acesso, né? Que dava até o 1º degrau, né? Então subindo por essa passagemzinha estreita, né? Na pedreira, né? A parede junto, né? Aí você ia subidinho, aí a gente bateu um grampo, né? Batia um grampo em cima para dar acesso à via, aí começamos ela de top rope, né? Depois eu vi outra linha lá na pedreira, que foi a Overdose, também uma via mais longa já, maior, onde essa também fiquei mais no auxílio do que furando. Acho que eu furei só a parada, assim, daí a galera colou o resto, que a pedreira é bem quebradiça, então tem que colar bastante, eu ainda não tenho as manhas de colar. Então ela vinha, né, uma ferradura bem para dentro do morro, né, dava sombra, né, e ia ser um excelente campo escola também, né, outro núcleo de treinamento bom, né. Plaza é um setor bem legal, na praia, pega a sombra à tarde, então pode ir um pouquinho mais tarde, para quem está com preguiça de manhã. E é muito legal porque é uma via e bastante fenda uma do lado da outra, de facílimo acesso. E aí chegou um momento ali no Plaza, onde eu trabalhava no resort, que a gente oferecia sem número de atividades, e eu achei interessante oferecer uma iniciação à escalada para os hóspedes que frequentavam, isso já em 95. E naquela época a gente abriu algumas vias em top rope, na Ilha do Pirata. E aí na Ilha do Pirata a gente desenvolvia então algumas técnicas de iniciação à escalada em top rope e iniciação ao rapel também. Foi uma época também de muito aprendizado, porque dizem que ensinar é aprender também, né? Ensinar é aprender 2 vezes. A escalada ali, ela permitia tanto um leigo, uma criança, então ela dimensionava para a gente poder trazer ali famílias, a gente ia ali com famílias. E todo mundo compartilhava daquele momento ali. E a Ilha do Pirata é bacana porque ela tem 2 vias, as 2 setores, pro lado, vamos dizer, sul e pro lado norte. Vamos dizer assim. E ela, dependendo do dia, dependendo do calor, dependendo do sol, da posição tal, a gente ficava num lugar onde tinha sombra, ou menos exposto. Então ela te dava essas possibilidades. Em 2007, acredito, acho que foi em 2007, 2008, quando o Daniel Cruz ele estava morando na região, a gente foi para lá e acredito que a gente abriu umas vias novas, pelo que eu conversei com o Silvio Adriano e mostrei um croquis provisório para ele, um croquis básico. Ele disse que tinha escalado algumas, então outras acredito que tenha sido uma conquista mesmo, da nossa parte, minha e do Daniel. E hoje o setor está com 16 vias, óbvio, são variantes também, e está muito legal. Está com os tops novos, com chapeleta de inox, algumas coisas imóvel mesmo, e só tem grampo no topo, né, só para top, e dá para guiar quase tudo imóvel. Então é um setor fantástico para curtir, assim, com nível de fácil a moderado, não tem nada difícil. É um setor para quem está começando a escalar, vai com certeza se divertir demais, né?
Dentro das vias que a gente abriu lá no Plaza, no campo escola da Ilha do Pirata, existiam várias vias com vários graus de dificuldade, todas de fácil acesso, outras um pouquinho mais de exigência na escalada, mais técnicas. Então ela podia pegar desde o iniciante, de um principiante, até alguém que já tenha, né, como acontece hoje, pessoas com um grau mais elevado. Quando a gente ia para Mula, passava por um setor que depois eu dei o nome de ovos da BR, né? Porque parecia uns ovos de Páscoa gigante, assim, colocado no gramado, né? Era um gramado, assim, um capão, né? Com esses blocão de granito, eram 3 principais, assim, e bem ovalado, assim. E daí tinha um menor, assim, que era a asa do besouro, né? Que era para treinar o aluno a uma aderênciazinha, né? Daí depois tinha a gorila grip, né? E depois tem a laca da lua, né, que ficam mais fortes, assim. Os primeiros escalada imóvel que eu fiz na região dos Ovos, ali em Balneário, perto da ponte do Rio Camboriú, tem um pequeno setor de boulder e alguns top ropes e tem bastante fenda ali. E ali foi um dos locais que eu aprendi a escalar imóvel, né? Me pendurava bastante ali e até aprender a encaixar essas peças foi sofrido. E uma das vias que, assim, para mim é ícone, por causa da região onde eu morei, que é de Balneário Camboriú, é a Cachalote. Apesar de ter vias mais difíceis, eu acho que aquela realmente me marcou. Ela não é nada de graça. Na época que eu fiz ela já era difícil e hoje em dia ela não perdeu nem um pouco o gostinho dela. Ainda para mim é um grande desafio entrar na ponta da corda e conseguir botar ela na cadena. Na época encalhou uma cachalote na praia, bem do lado ali, onde entra o riozinho ali, né? E foram vários dias, né, de sofrimento assim, que a gente junto ali com a baleia para tentar tirar a baleia, tentar rebocar, e só que ela encalhou mesmo, né? Ela era grande, né? Esse nome foi na época da conquista. Então estava conquistando bem nessa época que ela encalhou ali, né? E foi bacana, assim, eu comecei, bati os primeiros grampos com o Zé Luiz Cavamura, né? Que foi um dos primeiros alunos, acho que foi em 93, que era lá de Floripa, né? E depois já começava um veio de cristal, né? Que subia assim, tinha que botar umas proteção móvel. Como não tinha proteção móvel, eu fui até o grampo que dava acesso ao início do jogo de móveis, né? Aí olhei assim, né? Ia na diagonal assim, e dava uma parada e depois tinha mais parede para cima, né? Mariscal foi interessante, que eu trabalhava no laboratório de oceanografia, né, na parte de direito ambiental lá, né, e conheci um rapaz que ele é oceanógrafo também, e ele, junto com a mulher dele, eles iam montar uma agenciazinha lá em Porto Belo. Não tem mais, né, mas na época ele montou, isso foi em 93, né, e daí ele me convidou, cara, tem umas paredes lá, né, e, você podia fazer um campo escola, alguma coisa assim, né? Eu disse, tá, né? E daí eu fui para lá para desenvolver o grupo, né? Desenvolver um núcleozinho de escalada também, né? Ali em Itajaí e em Balneário já estava bem estruturado, daí eu montei ali. Daí o mesmo objetivo, né? Abrir vias de 5º grau para cima, né? Tem a Laélia purpurata, que é a via, que é a orquídea de Santa Catarina. Fiz uma via simples de 5º grau. A Fases da Lua, que é uma via bonita também, bem vertical, do lado de cá, né? Com o Fábio a gente fez a Craftwork, que é bem na frontal, assim, uma via mais difícil, né? Bom, e aí o Eliseu nos falou do Diedro, que ele sabia ali e tal, dando a volta ali para o lado direito do mirante, e a gente foi lá e abrimos a terrível Salmonella, né? Numa tarde que foi incrível, assim, eu achei linda aquela via, realmente é uma das vias que eu mais curto ali. Bom, aí depois em outras idas, né, aí a gente continuou acessando o lugar e conhecemos as vias que já tinham, as vias mais clássicas que tinham ali na parede principal, e aí numa ida com o Máriozinho a gente acabou investindo ali acho que é o setor disciplina, né, e abrimos a Galo das 4 primeiro, e depois o Máriozinho já tinha entrado de top rope, já tinha trabalhado alguns movimentos da disciplina água de coco, e nesse dia saiu. Quando eu conheci Mariscal, fiquei encantado com aquele granito machuquento de lá. Escalei bastante antes de abrir qualquer via. Escalei no mirante, me perdi bastante achando que era lá por baixo, mas tinha uma estrada linda lá em cima.
E fui conhecer a Buenos Aires, que é uma via excelente, escalei bastante lá. Primeira vez que eu fui, eu não tinha muita coragem de guiar aquela via. Cheguei por cima dela, não sei como, que trilha que eu peguei. Se é que tinha trilha, rapelei por ela, fiz um top rope, escalei toda a segunda acordada. Até um dia que eu tive coragem, fui lá, escalei ela guiando, escalei outras vias e comecei a descobrir outras linhas também nela, né? E linhas perfeitas, com agarras boas. E acredito que a primeira via que eu abri lá foi a Distúrbio Lunar, um dia de verão. Trabalhei nela bastante, é um 7B, à esquerda da Caraguatá, no mesmo estilo da Caraguatá, pequenos rigletes levemente positivos no começo, passa por uma barriguinha negativa no meio, pega um cruquezinho mais perto do final. E era muito quente, peguei insolação e à noite eu delirava de febre, olhava a lua da barraca assim, estava delirando, por isso que ficou Distúrbio Lunar. E aí realmente ficou um setor assim, altíssimo nível, né? Tem escalada para todo nível de todo nível de dificuldade, né? Para todo mundo. E aí mais tarde a gente acabou, na real, depois que a gente descobriu a Pedra do Macaco ali, né? Que aí escalamos a Buenos Aires, que é uma via lindíssima também, uma via de 2 cordadas na beira do mar, quando que você encontra, né, uma parede de um certo tamanho, assim e tal, bem na frente do mar, um visual lindíssimo. Aí abrimos uma variante dessa via também, e é isso aí brincamos um pouco ali na Pedra do Macaco e Mirante, assim, durante um bom tempo. É o setor ali que eu demorei 3 anos para ir para lá. Desde que comecei a escalar até ir pra lá, demorei, me enrolei, tipo, tinha medo de ir pra lá pra guiar, tinha muito medo. Até eu começar a ir. Hoje em dia vou bem frequente, tô tentando uma cadena lá de uma via, mas tô indo e, cara, aquele setor é incrível. Hoje em dia, claro, a escalada ela se ramificou por muitas áreas diferentes, né? Tem gente que só faz boulder, tem gente que gosta de esportiva, tem gente que quer montanha, thread e tal. E eu acho que é digno, acho que cada um tem que curtir do jeito que é afim mesmo, né? E eu gosto um pouco de cada, assim, né? Eu gosto de treinar na academia do meu amigo ali, acabar escalando, depois tomar uma cerveja, como ir pra montanha e ficar uma semana, né, acampando no mato. De maneira geral, acho super positivo a nova geração. Tá legal pra caramba ver uma galera escalando. Eu nunca vi tanta gente escalando. Isso pra mim que escalo há 20 anos aqui na região, sei como é que é. São períodos oscilantes, já teve período, em 5 anos teve, sei lá, 20, quase 30 escaladores, de repente volta a ter 2, 3, o mesmo gato pingado. E hoje em dia tem muita gente escalando. Isso é ponto positivo para a escalada, no geral.